alegria estarmos aqui novamente nesta casa para falarmos do pedagogo, da pedagogia de Jesus, o pedagogo do amor. Naturalmente que o amor é quem sustenta e equilibra o universo. E ninguém melhor do que ele para nos falar da sua pedagogia, como nós apreendermos os ensinamentos do Cristo. Em várias passagens, nas falas de Jesus, nós vamos encontrá-lo falando no amor. Pedro, que é pedra, que é rocha, sobre a qual ele disse que edificaria a sua igreja, antes de partir, ele chama Pedro para um lado, numa reunião daquelas, para ter uma conversa íntima com Pedro. Pedro muito feliz, porque Pedro era uma criatura feliz por estar junto ao Mestre, sentia-se como uma criança. Jesus o chama, olha nos seus olhos e pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Pedro, te amo, Senhor. Jesus permanece olhando para o Pedro. Dá uns minutos para que Pedro pare, pense, avalie e novamente questiona o Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro já fica meio desequilibrado. Porque será que o mestre não percebia que ele o amava? Jesus então olha para o Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, acalma as minhas ovelhas, acolhe as minhas ovelhas, ama as minhas ovelhas. Pedro já começa a sentir-se incomodado. Jesus dá o tempo para que Pedro reflita. E novamente, serenamente, ele olha no olho de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, já chorando, responde ao Cristo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então acolhe as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, educa as minhas ovelhas. Pedro começa a reflexionar a grande proposta e a grande tarefa que Pedro teria em seus ombros. Mas era forte o suficiente para levar adiante a proposta de Jesus. Jesus conhecia as fragilidades de Pedro. Jesus tinha conhecimento que Pedro negaria e o informou. Mas Jesus sabia das qualidades de Pedro. E Pedro, após passar o período da negação, da crucificação, não ficou chorando em cima dos seus erros. Sentiu-se a última das criaturas por ter negado Jesus, por ter se amedrontado diante do testemunho e da prova que lhe exigia. Chorou profundamente, chegou ao fundo do poço,
ficou depressivo como nós ficamos quando cometemos um grande equívoco na nossa vida, mas levantou-se e lembrou que o amor que ele tinha pelo Cristo era muito maior do que a sua fraqueza. E o amor que Cristo havia confiado a ele iria sustentá-lo diante das provações que ele teria pela frente. E aí Pedro se levanta, retorna à sua cidade de origem e abre o primeiro centro espírita da terra, a Casa do Caminho. Qual era a função da Casa do Caminho? Esclarecer e consolar é a função do centro espírita. E ali na Casa do Caminho, um hospital de almas e uma escola do Espírito, ele iria realizar o primeiro projeto de obra social do mundo, orientado pelo pedagogo do amor, o pedagogo da humanidade. Então nós vamos refletindo. A obra messiânica é obra de educação. A proposta de Jesus é uma proposta educacional que vai nos levar à transformação e à renovação. Quando a gente fala no movimento espírita da reforma íntima, da reforma íntima e da reforma íntima, desde a primeira palestra que eu escutei até as últimas que eu tenho escutado, a proposta é de transformação e de educação. E o objetivo da doutrina espírita é nos conduzir pelos caminhos da educação nessa renovação e nessa transformação. O principal caráter do Evangelho, a sua ação transformadora que ele deve operar através da educação, voltada para a formação do homem de bem. Toda a obra crística foi para esclarecer e demonstrar a força da educação. Então a proposta nossa, que estamos aqui, que somos estudantes da doutrina espírita, sim, estudantes, porque nos diz a espiritualidade que mestre em doutrina espírita é só Jesus. Professor em doutrina espírita é só Kardec. Todos os demais somos estudantes. O objetivo é nos transformarmos em homens e mulheres de bem. Hoje à tarde eu tive um encontro e uma conversa com algumas mães que têm filhos com dificuldade de aprendizado. E são pessoas que têm um potencial financeiro muito bom, que podem investir na educação dos seus filhos. E envidam todos os esforços para que eles desenvolvam a sua parte intelectual. E se afligem quando seus filhos não conseguem desenvolver a parte intelectual à altura de que era desejado por eles. Então nós nos lembramos que o objetivo nosso como pais, como mães, como educadores, é transformarmos esses espíritos em homens e mulheres de bem, respeitando e ensinando valores que nós estamos esquecendo hoje na nossa sociedade. Então, se nós não soubermos o que é o homem de bem, no capítulo 17, no Sede Perfeitos, a espiritualidade vai nos elencar as qualidades. Então, se nós pudermos refletir sobre isso, nós estamos no caminho da educação. O cristianismo possui em sua origem uma proposta pedagógica que perpassa toda a prática do Cristo, de forma primordial, oral, Jesus e o exercício pedagógico. Então, se nós
pudéssemos, como não sou da área da educação, não tenho uma formação em educação, nesta encarnação eu acho, porque me atrai muito a questão da educação. Se o educador se debruçasse sobre o grande educador que é Jesus, nós conseguiríamos atingir o objetivo, que é chegar ao coração de todos os educandos. E educando somos todos nós que estamos nesta terra. Então nós vamos encontrar Jesus ensinando 45 vezes, está nos seus evangelhos. Jesus pregando e ensinando 11 vezes. O uso do termo discípulo para seus seguidores de perto, 443 vezes. Então, nesses 3 anos de pregação, Jesus utilizou o seu tempo da melhor forma possível. Então, mestre, Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Clemente de Alexandria denominou o pedagogo da humanidade, pois considerou que deu, por seu exemplo e seu ensino, os princípios eternos da educação e condutas humanas. Então eu costumo dizer, Jesus, meus irmãos, falou tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Tudo. Se nós, quanto mais nós vamos amadurecendo, mais nós vamos vendo, como nos diz Gandhi, na proposta das bem-aventuranças, se fossem queimados todos os livros sacros e sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque no Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, ali está a proposta de Jesus, o plano de trabalho de Jesus para a terra como governante. No Sermão da Montanha, se nós estudarmos profundamente, abrange todas as necessidades educacionais da criatura humana. Por isso ele é o mestre. E os princípios norteadores de uma prática pedagógica identificáveis no cristianismo primitivo. Primeira, a pessoa humana como o mais elevado dos investimentos divinos. Então, toda a proposta de Deus, nosso Pai, da vinda do Messias, do Mestre, modelo e guia, é para cuidar do quê? De nós. Jesus cuida de mim, meus irmãos. Jesus cuida de cada um de nós, Ele investe em nós. Ou vocês acham que estão aqui sentados nessas cadeiras para estudarmos a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, é a volta do Cristo à Terra, por obra do acaso? Ou porque vocês não têm nada melhor para fazer? Não. É um convite, é uma proposta para enriquecimento de cada um de nós. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que ninguém adentra um centro espírita sem ter trazido um planejamento reencarnatório. Então, na proposta de transformação e evolução, quando nós reencarnamos, estava de nós termos a oportunidade de investir em nós mesmos, estudando a doutrina espírita. Não é obra do acaso nós estarmos aqui. Jesus
está fazendo um investimento em nós como almas imortais. Como que onde nós encontramos a pessoa humana como o mais alto investimento? Maria de Magdala, a atormentada. Maria de Magdala? Amélia Rodrigues fala dela. Irmão X Humberto de Campos fala de Maria de Magdala. E os dois grandes personagens que a partir do momento que foram amados por Jesus, se transformaram e deram uma volta de 1080 graus em sua vida. Maria de Magdala era uma mulher belíssima. Ela tinha uma casa onde recebia reis e príncipes que traziam arcas de dinheiros, baús de joias preciosas, faziam fila para estar com Maria de Magdala. Ela era linda, rica, jovem, tinha os poderes a seus pés. Possuía tudo que um ser encarnado, materialista, deseja, mas era profundamente infeliz. Ela tinha um vazio existencial. Ela tinha uma tristeza que nenhum bem material preenchia. Um dia ela ouviu falar de Jesus. E aí, de longe, porque as famílias não a aceitavam. Ouviu falar de Jesus ao longe, ou começou a seguir disfarçada, e um dia se encheu de coragem e foi à casa de Pedro para conversar com Jesus. Procurou um momento em que estivesse só, que era uma coisa rara no caso de Jesus. Bate a porta da casa de Pedro. Pedro vai abrir a porta. Quando ele vê que é Maria de Magdala, que era considerada uma prostituta, e era mesmo, ela se prostituía ao receber príncipes e reis, ele fecha a porta. Jesus, que está atrás de Pedro, diz a Pedro: Pedro, abra, porque eu a estou esperando. Jesus já sabia que ela viria ao seu encontro. Aí Pedro, contrariado, com medo de ser falado, mal falado, permite que ela entre em sua casa. Jesus acolhe Maria de Magdala, conversa com ela, faz um atendimento fraterno, consola, e naquele momento, ao olhar para ela com amorosidade, pela primeira vez ela se sentiu amada. E ela conta para Jesus das suas dores. E Jesus a consola. E mesmo assim ela continua a chorar e a se lamentar. Jesus a consola e ela diz para ele: Senhor, eu sou uma mulher desgraçada, sou uma árvore seca, não posso gerar. Ela não podia gerar filhos. Ela passara a se prostituir porque ela fora abandonada pelo seu companheiro, por não poder gerar filhos. E lembre-se que na época de Jesus, a função da mulher era de dar filhos ao homem.
Então, se não pudéssemos gerar, éramos descartadas. E aí Jesus a consola e diz: Maria, qual o amor é maior? Da mãe que gera ou da mãe que cuida? Porque muitas mães geram e não cuidam, e muitas mães cuidam e não geraram. Vai ser mãe dos velhos, dos leprosos, dos abandonados, e ela ainda resistente, não confiando na sua possibilidade, ela ainda chora. E aí Jesus a conduz diante de uma janela e pede para ela: olha, Maria, ao longe, o que tu vês? E ela vai dizer: Senhor, eu vejo um templo em ruínas. Olha mais, Maria, porque realmente ali tinha um templo em ruínas. Olha mais, Maria, olha mais. Que mais tu vês além do templo em ruínas? Senhor, eu vejo que em meio às ruínas do templo brotam flores. E aí Jesus diz: Maria, o templo em ruínas é a criatura humana. As flores são as esperanças de Deus na transformação da criatura. Então, investir em cada um de nós, nos oportunizando o crescimento, nos oportunizando o conhecimento, para que a gente passe a se amar, a se valorizar e a se cuidar. Também Jesus esteve com Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto, que era antipatizado. Vejam bem que desde a época de Jesus nós sentimos uma ira quando pagávamos impostos, né? Vem de lá esse sentimento negativo, vem de lá, ainda são atavismos daquela época, que nos rebelamos com os impostos. Mas Jesus, visitando a casa de Zaqueu, vamos ver que a simples presença amorável de Jesus, por que Jesus conseguia essas transformações? Porque ele não via o templo em ruínas na intimidade de cada um de nós. Ele vê as esperanças de Deus. Ele enxerga a luz em nós. Ele enxerga a potencialidade divina que está em nós. E para que nós fomos criados e em que nós vamos nos transformar logo mais. Então, a presença de Jesus, sem cobrar, sem criticar, sem acusar, pelo simples fato de Zaqueu ser amado por Jesus, ele se transforma. Se transforma, e Humberto de Campos vai dissertar muito sobre Zaqueu. E Paulo? Paulo é um dos convertidos. Então, o primeiro é um investimento na criatura humana. Ele faz um investimento em nós. O primeiro princípio norteador da pedagogia de Jesus. O segundo é o crescimento pessoal. Pedro era rude, tinha aquela rudeza, não era burilado. Tanto que ao ver Jesus ser preso, ele não pensa duas vezes, ele desembainha sua espada e corta a orelha do soldado. Aí Jesus dá mais uma lição: Pedro, embanha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido.
E Jesus coloca a mão na orelha do soldado romano e a recompõe. Possibilidades curadoras de Jesus. Então Pedro era o rude. Vocês notaram que todos os discípulos de Jesus, os 12 escolhidos, se nós formos estudar, nós vamos reconhecendo as nossas características. Pedro era rude. Judas era imediatista, ansioso. Judas não era mau. Na mente dele, equivocada, o que ele queria? Ele queria acelerar o processo. Porque ele imaginava que Jesus, ao ser preso, iria chamar os seus exércitos. Afinal, Jesus sempre falava do seu reino. Judas, na sua imaginação sem compreensão, na sua visão distorcida, muitas vezes nós não distorcemos os ensinamentos do Evangelho, não o acomodamos ao nosso bel prazer, não imaginamos que é ao nosso modo. Judas também imaginou o seguinte: ele está sempre falando desse reino, dos seus exércitos, do seu poder. Eu vou acelerar o processo, vou denunciá-lo, e quando ele for preso, ele vai chamar os seus exércitos e vai tomar conta, vai impor o seu reino na terra. Não compreendeu que o reino de Deus está dentro de nós e é uma construção a cada dia. Então, Jesus, conhecendo e sabia e avisou Judas, porque o Ferraz vai vir aqui sábado, dia 20, né? Sim. O Ferraz, ele tem uma palestra, acho que tu assistiu, Vitor, lá no Notre Dame, que ele diz: olha, que todas as coisas que vão nos acontecer, Deus manda avisar. Nós é que não nos percebemos daquilo que Deus está mandando avisar. Judas, quando a mulher lavou os pés de Jesus com perfume e secou com os seus cabelos, Judas ficou indignado, porque ele pensou o seguinte: esse perfume é caro. Se a gente vendesse esse perfume, podia transformá-lo em moedas. Pensou, e Jesus lhe respondeu: Judas, Judas, cuidado que a bolsa vai te perder. Mas Judas não entendeu. Então acelerou o processo. Mostrou Jesus para os soldados. Vendeu por 30 moedas. Quando ele se deu conta que caiu as suas fichas, que Jesus seria preso, Jesus seria condenado, Jesus ia ser morto, ele se desesperou. Procurou os soldados romanos e queria devolver as moedas. Os soldados disseram: não, essas moedas são tuas. Aquelas moedas queimavam a mão de Judas. Desesperado, não suportando a culpa, cometeu uma bobagem maior ainda. Muito maior do que crucificar, ajudar na crucificação do Cristo. Não teve a coragem, e às vezes nos falta, de assumir as responsabilidades e permanecer enfrentando as consequências das nossas escolhas. Suicidou-se. Mas, sendo Jesus alguém que faz um investimento em nós, quando desprendeu-se do corpo, não subiu aos céus. Onde foi Jesus? Onde foi na Bíblia? Não fala onde foi Jesus. Mas os espíritos superiores vão nos dizer onde foi Jesus. Jesus desceu no vale dos suicidas para resgatar o companheiro equivocado. É ou não é um amor incondicional? Mas mais importante do que isso, do
do amor de Jesus por nós, é que Jesus resgata Judas, e nós conhecemos o processo de perturbação que passa um espírito que se suicida. Internou Judas lá no hospital, na espiritualidade, deixou o tempo rolar, porque nós sabemos que precisamos de um tempo, né? Esperou Maria de Nazaré, a que fora sua mãe encarnada, esperou ela vivenciar o tempo que ela permaneceria na terra, morando lá numa casinha em Éfeso, cuidado por João Evangelista. Um dia Maria sentiu uma saudade do seu filho. Relembrou quando ele era criança. Relembrou como ela cuidava das suas roupas. Relembrou Jesus ajudando José na carpintaria e as lágrimas escorriam. E uma dor no peito muito grande pela saudade do seu filho. Deitada em sua caminha simples, percebeu que uma luz imensa adentrou na casinha tosca, à beira da colina. Era o Cristo que vinha. O Cristo chega a ela e diz: vem, minha mãe, que eu vim te buscar. Era o momento do desencarne dela. Leva ela para a espiritualidade. É acolhida por todos os espíritos que foram martirizados devido ao cristianismo. Foi acolhida como a Mãe Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré. Jesus dá o tempo da chegada de Maria, porque Maria, um espírito evoluído, ele nem precisou daquele período da perturbação que fala Kardec, porque vai depender da evolução de cada um. E se nós queremos ler mais a respeito disso, basta nós lermos no livro Céu e Inferno a mensagem do senhor Sanson, que pediu para ser evocado, deixou uma carta escrita e assinada, para que ele fosse evocado algumas horas após o seu desencarne, para vir dar o testemunho. E Kardec fez, está lá no livro Céu e Inferno. Então, Maria, não precisando daquele momento de passar pelo momento de perturbação devido à sua elevação espiritual, Jesus deixa lá reencontrar os amigos, os que devotavam um carinho especial a Maria, e a chama. Estou contando ao sabor das minhas emoções, como nos fala Kardec. Chama sua mãe e diz: mãe, eu estava te esperando para te dar um trabalho. Filho sempre está nos esperando para dar um trabalho para nós. Podem ter certeza. Né? Ele também: mãe, eu estou te esperando para te dar um trabalho. É, meu filho, que trabalho? Eu quero que tu cuide do Judas. Vou entregar ao teu amor a recuperação de Judas. Não é magnífico? Não é um amor que nós ainda não concebemos? Tinha uma tarefa para sua mãe. Nós nunca paramos de trabalhar, tá, meus irmãos? Não pense em acelerar o processo de aposentadoria, porque o espírito não se aposenta. Tá? Então, Maria acolhe a proposta de Jesus e funda uma instituição chamada os Servos de Maria. Os Servos de Maria, é tão grande o amor de Jesus por nós, é tão grande o seu investimento na nossa educação e na nossa recuperação, que ele confia a pessoa mais especial que esteve com ele enquanto estava na terra a cuidar daqueles que são chamados os réprobos, porque cometeram o suicídio. Porque
Porque somente um amor dessa natureza, dessa grandeza, para recuperar aqueles que nós julgamos que não têm recuperação. E os servos de Maria estão presentes em todos os momentos da existência desses espíritos que, pensando em fugir da dor, se deparam com a dor mais aguda. Então, há necessidade de nós enfrentarmos a vida como ela se apresenta e mantermos-nos firmes, porque sabemos que não estamos sozinhos, que Jesus faz um investimento em nós e tantos outros. Então, o crescimento pessoal investe em Pedro, investe em Judas. Vamos tantos outros incentivos. Então, primeiro é o investimento na criatura, no crescimento pessoal, e no terceiro é valorização do contato pessoal. Jesus não se distancia, Jesus conversa, Jesus é um ser presente. Jesus não foi embora, não voltará, porque só volta quem foi, ele não foi, ele permanece cuidando de cada um de nós. Conversou com Nicodemos, conversou com o moço rico, quando o moço rico o procurou. Então, não se escondia, ia e vai ao encontro do necessitado, tanto que nos fala que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então Jesus, além de pedagogo, é um psicólogo, é um psicoterapeuta, como nos fala Joana de Ângeles, conhece a nossa alma como ninguém, conhece as mazelas humanas como ninguém. Na conversa com o moço rico, ele vai falar do apego que nós temos aos bens materiais. Amélia Rodrigues nos conta a história do moço rico. Que o moço rico perguntou a Jesus: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para adquirir a vida eterna? Jesus diz para ele: ama a Deus sobre todas as coisas e a ti como a ti mesmo. Respeita os teus pais. Ele diz: isso eu já faço. E ele realmente fazia, porque ele era um moço bom. Então Jesus o desafia. Então, vende tudo o que tens, doa aos pobres e vem e segue-me. Você sabe o que aconteceu com o moço rico? O moço rico baixou a cabeça e saiu entristecido, porque seus bens eram imensos. Mas não só por isso. Logo nos próximos dias, digamos hoje é quarta-feira, no domingo tinha uma competição de bigas. Ele era corredor de bigas. É como se fosse um cara que corria a Fórmula 1 hoje. A Fórmula 1 da época de Jesus. E ele era o número 1. Ganhava todas as corridas. Então Jesus vê ele baixar a cabeça e partir. E lamenta ele fazer isso. Porque no domingo ele vai para a sua competição e sofre um acidente e desencarna. Se ele tivesse naquele momento seguido no convite, ele teria desencarnado. Mas ele teria desencarnado de uma outra forma, não é verdade? Porque São Luís vai nos dizer numa mensagem do Evangelho que 1 segundo de mudança, de arrependimento na nossa vida faz toda a diferença.
Então o moço rico teve a oportunidade de fazer a sua escolha, assim como nós temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Então, às vezes, a vida nos põe numa encruzilhada que nós temos que pensar, analisar o que será melhor para nós, lembrando que em todos os momentos nós temos assistência espiritual, valorização do contato pessoal, do olho no olho, nas conversas na casa de Pedro. Nós vamos ler o irmão X, várias obras do irmão X, mas principalmente a Boa Nova vai nos falar desses diálogos com Jesus, muitas vezes na casa de Pedro. E o quarto item da pedagogia de Jesus, o homem e a experiência humana como pontos de partida para o conhecimento. Então Jesus valorizava a vivência, levando em conta a cultura sociocultural de cada criatura que ele estava no contato. Quando ele fala do grão de mostarda, ele está falando da semente, digamos assim, de coisas conhecidas da população que ele estava escutando. Então nós temos que falar uma linguagem entendível para quem está nos escutando. Se Jesus falasse de sóis, de planetas, de mundos, as pessoas da época não compreenderiam. E então ele usava do conhecimento daquele público ali para tratar das suas parábolas. Quando a gente pensa que Jesus está ali por acaso, sentado à frente ao gasofilácio. Todos os discípulos estavam com ele ali, passava todas as criaturas da cidade e Jesus observava que uns iam lá, pegavam uma nota de 100 pila, né? Estou trazendo para hoje. Se Jesus estivesse hoje, era isso que ele ia fazer. Pegava uma nota de 100 pila, fazia assim, e daí disfarçava e botava na caixinha ali, né? Aí passava outro, pegava uma de 50, mostrava para todos, para mostrar como eles eram generosos e bons. Colocava na caixinha e ia embora. Tudo bem, quem pode dar 100 dá, quem pode dar 10 dá, quem pode dar 20. Mas chegou uma viúva que tinha uma moedinha de 25 centavos e colocou na caixinha. E aí Jesus faz o comentário, porque ele não pode perder a oportunidade de dar um ensino. O que ele diz? Que na verdade quem tinha realmente doado era a viúva que doou 25 centavos. Por quê? Porque ela dava do que lhe fazia falta. E quem dava 100, dava do que lhe sobrava. Então é um ensino para a nossa reflexão. Muitas vezes nós não temos o que dar materialmente, mas espiritualmente o sorriso é um presente, sabia? Pensa bem, você chega numa repartição que o clima tá pesado, que o clima tá tenso, e você chega com um sorriso gentil, as coisas, o ambiente se transforma. Você chega lá e diz, bom dia. Aí se eles são mal-humorados, bom dia por quê? Só se é para você. Vocês já ouviram isso? Já? Só se é para você. Porque para mim tá péssimo. Você deu o teu óbolo. Você deu a tua contribuição. E deixa os mal-humorados com os mal-humorados. Não sabem o que estamos perdendo, o tempo que estamos perdendo. Então, ele investia nos pontos de partidas para o conhecimento. A mostarda, eles conheciam, quando ele fala da menor semente, que está potencializado. A fé é algo que está em estado latente em nós.
E ao trabalharmos a fé, ela vai se expandindo, vai nos encorajando, vai nos sustentando, nos ajudando todas as manhãs a levantarmos e a seguirmos adiante. Também, no quinto item, tinha uma visão integral do homem. Uma visão integral porque sabia das condições de espírito imortal, valorizava e valoriza cada esforço que nós fazemos. Como que valoriza cada esforço que nós fazemos? Não há um local no universo aonde Deus não esteja. Um dia eu falei isso e uma pessoa me perguntou: Nair, no presídio Deus está presente? Porque nós pensamos que no presídio Deus não vai estar presente, não é verdade? Porque nós pensamos que é um local só de pessoas más. Pois é ali que Deus se faz presente. Porque é ali que tem necessidade da presença de Deus. Vocês acham que na Cracolândia a espiritualidade não está presente? Está. Basta ler o Alvorecer da Nova Era, onde Dr. Bezerra de Menezes reúne uma equipe de espíritos superiores para irem lá resgatar um sujeito que está desencarnando por overdose. Deus, a presença de Deus, no resgate, no amparo espiritual, está presente em todos os momentos da nossa vida. E por que existe a presença de Deus nos presídios? Através da espiritualidade superior? Porque nenhum dos seus filhos está ao desamparo. E porque Jesus nos disse que se um pastor tem 100 ovelhas e uma fica fora do aprisco, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela ovelha perdida. Porque nenhuma das ovelhas da casa de nosso Pai será perdida, nos falou Jesus. E Deus está presente nesses locais que nós consideramos somente do mal, a nos auxiliar, nos observar, se nós estivermos lá, no primeiro passo, que nós demonstrarmos o desejo de uma mudança, nascer na nossa intimidade uma vontade de mudar de vida, seremos amparados pelos bons espíritos para reforçar aquela ideia de transformação. Então, se Deus assiste as criaturas que se desencaminharam, que fizeram as más escolhas, não vai investir em nos assistir? Nós nunca podemos nos sentir desamparados, desprotegidos, porque muitas vezes, quando eu me sinto fraca, desanimada, com medo que eu não vá conseguir dar a volta nas situações que nós estamos vivendo, principalmente nos dias de hoje, eu relembro a fala de Jesus quando nos diz: não se preocupem. Se Deus veste os lírios do campo, que nem mesmo o rei Salomão se vestiu com tamanha beleza e riqueza, não vestirá nós? Se os lírios do campo nascem entre o lodo, são cortados e lançados ao fogo, e o Pai os veste com tamanha riqueza, não vestirá nós? Se os pássaros, que não plantam nem ceifam, Deus os alimenta, não alimentará nós? Então nós temos que, com o conhecimento da doutrina, ir
dessa proteção, desse investimento divino nesta reencarnação que nós estamos, com a possibilidade de mergulhar a nossa mente no conhecimento, mas não num conhecimento frio, que nos torna intelectuais somente, mas desenvolver as duas asas, que é o conhecimento e é o sentimento. Porque se nós desenvolvermos somente o conhecimento, nos fala Dr. Bezerra de Menezes, que nós nos tornamos verdugos dos outros. Quando nós desenvolvemos o conhecimento e o sentimento, aí nós tornamos-nos os educadores daqueles que estão convivendo conosco. Então, o mandamento do Espírito de verdade é que nós, primeiro, nos amemos, segundo, nos instruímos. E no seu ensinamento, na sua pedagogia, ele vai fazendo uma relação entre teoria e prática. Nisto, todos reconhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nos amamos? É um questionamento que fica. Será que nós nos amamos? Esses dias eu estava fazendo uma reflexão e lendo a respeito da lei do amor, e eu me questionei, será que eu amo? Será que eu amo porque eu fiquei em dúvida se eu amo? Se eu ainda, ou se eu já consigo realmente amar o meu próximo, sem pôr condições para amá-lo. São questões porque a doutrina espírita é uma doutrina de lógica, de raciocínio. Nós precisamos nos questionar, colocar a teoria à prática. Porque a educação, nos fala Pestalozzi, passa pela mente, passa pelas mãos, é a prática, e vai ao coração. Então nós temos que aliar a teoria à prática. Eu venho, eu aprendo que amar faz bem para a saúde, então eu vou pôr em prática. Eu aprendo que a caridade é que vai me levar ao crescimento, então eu pratico a caridade na benevolência, na indulgência e no perdão dos pecados. Sentido imanente e transcendente da experiência humana. Então são passos que nós vamos aprendendo. Sentido, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que fizestes. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Tudo o que eu faço de bom para o meu semelhante, é para mim que eu faço. Todas as maldades que eu faço ao outro, é para mim que eu faço. Por isso, Joana de Ângeles nos leva a refletir que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque sai de mim. A fonte do mal que está em mim. Porque o mal que me fazem, se eu estiver harmonizada, se eu estiver vigilante, não me atingirá. Nós não precisamos nos amedrontar. É até as 8h30? Até as 9. Como é grupo de estudo, se alguém quiser fazer um comentário, fizer uma colocação, um questionamento, nós também nos colocamos à disposição. Senão eu vou continuar falando. Né? É tão interessante a gente refletir sobre a proposta de Jesus para as nossas vidas, que às vezes a gente não para pensar. E a mentora Joana de Ângeles, ela tem falado através do Divaldo,
que nós precisamos trazer Jesus para o nosso cotidiano. Nós precisamos relembrar Jesus nas nossas vidas. Aí, quando nós estamos com alguma dificuldade ou com alguma empecilho na nossa vida, nós retomamos a proposta de Jesus. Fins e objetivos gerais da pedagogia de Jesus. Quais são os fins? Joana de Ângeles. Vocês sabiam que tem 2 autoras espirituais que falam muito de Jesus? Uma é Joana de Ângeles, outra é Amélia Rodrigues. Joana de Ângeles diz para o Divaldo que ela sentia ciúmes de Amélia Rodrigues, porque Amélia Rodrigues era o espírito que mais falava de Jesus. E os livros da Amélia Rodrigues, realmente, elas falam muito de Jesus. Então, na brincadeira, né? Na brincadeira entre as duas, porque os espíritos também, eles fazem esse tipo de brincadeira. Então, falar de Jesus, trazer Jesus para o nosso cotidiano, e aí a mentora Joana de Ângeles diz o seguinte: uma única fatalidade te aguarda, a plenitude, a felicidade. O nosso objetivo final é sermos felizes. Deus nos criou para a felicidade, para a harmonia, para a saúde, para a paz. E ela nos diz, uma única fatalidade te aguarda, a plenitude. Vivenciá-lo agora ou postergar para mais tarde depende única e exclusivamente de você. Então, hoje de tarde eu falei essa frase e uma mãe me disse o seguinte: mas então eu já posso ser feliz a partir de agora? Naturalmente que pode. Mesmo com o meu filho com dificuldade, sim. Se você tiver uma visão que o filho teu com dificuldade é o problema, você vai ser infeliz. Se você olhar que o teu filho que tem dificuldade é um desafio e que você tem capacidade para enfrentar esse desafio, foi preparada para receber esse filho e conduzi-lo pelo melhor caminho, você vai ser feliz. Porque você vai dar o teu melhor, vai ter uma outra visão da situação. E a nossa vida é assim. Os problemas que nós temos de relacionamento, se nós julgarmos que é um problema, será um problema. Se nós vermos como um desafio, se nós buscarmos ajuda na espiritualidade, nós venceremos as dificuldades, nós enfrentaremos as dificuldades. Então nós temos que tirar o foco, porque os fins da proposta de Jesus é para a nossa transformação. Perfectibilidade, porque perfeito somente Deus. Crescimento, desenvolvimento, evolução, aprimoramento. Transformação para o bem, harmonia com as leis divinas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Nós ficamos pensando e repetindo a frase: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Aí a gente cita um trecho do Evangelho que nós sabemos de cor. Nós achamos que essa é a verdade. Que verdade que nos liberta? A verdade do conhecimento, do entendimento e da vivência. Vai nos libertando das imperfeições, das inflexibilidades, das incompreensões, das intolerâncias, porque nós vamos conhecendo a verdade. Nós vamos entendendo que cada um de nós se encontra num patamar. E não vamos exigindo do outro que o outro ainda não tem para nos dar. É essa a verdade. Que somos espíritos imortais e que estamos numa caminhada rumo à plenitude. Queria perguntar para os senhores: quem aqui, levante a mão por favor, quem tiver, quem aqui tem R$1.000 para me emprestar hoje à noite?
Ninguém vai levantar a mão. Ninguém vai levantar a mão. O único corajoso que levantou a mão aqui foi o Vitor. Ninguém vai me emprestar R$1.000. Muito bem. A maioria não tem R$1.000 para me emprestar. Não tem. Aqui não tem. Fazer. Ah, tá. Não, mas eu queria aqui agora. Dá para se pensar, né? Agora levante a mão quem tem R$100 para me emprestar hoje de noite. Oh, muito bem, parabéns, muito obrigada. Depois eu passo pegar, tá? Mas é uma minoria, né? Agora, levante a mão quem tem R$10 para me emprestar hoje à noite. Oh, já aumentou, mas não são todos. Que bom, não são todos. Que maravilha. Agora levante a mão quem tem R$1 para me emprestar hoje aqui. Olha aí, ó, já aumentou. Na vida, meus irmãos, é assim. Como é que eu vou exigir do outro o que ele não pode me dar? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós exigimos a compreensão que eles ainda não têm condições para nos dar. Muitas vezes as nossas dificuldades com os nossos filhos é que nós queremos a resposta, nós esperamos do nosso filho as respostas que nós esperamos, que nós queremos. Ele não pode muitas vezes nos dar essa resposta. E aí nós nos frustramos, nós nos entristecemos e nós nos bloqueamos para valorizar o que eles podem nos dar. Então, quando Jesus nos convida a conhecermos a verdade, termos esse entendimento, termos a empatia de nos colocar no lugar do outro para entender o que o outro está vivendo, e saber o que esperar do outro sem criarmos expectativa. Porque quando nós criamos expectativa com relação a algo que o outro não pode nos dar, nós nos frustramos e sofremos e nos entristecemos. Então a proposta de Jesus é que nós compreendamos que se estamos aqui, sempre tem alguém aqui. E sempre tem alguém aqui. Então quem está aqui, está puxando alguém. Quem está aqui está puxando e eu estou sendo puxada por alguém. Há uma solidariedade na proposta de Deus, nosso Pai, para que entrelaçados, nos auxiliando uns aos outros, nós possamos todos crescer rumo à felicidade e à plenitude. E tão importante como eu levantar alguém, é que alguém me levante. Há um trabalho no universo de solidariedade, de fraternidade, de amorosidade. E esse momento que nós estamos vivendo hoje, e a gente vê o desânimo dos brasileiros nas competições olímpicas, que não estamos com medalha de ouro. Estamos, por enquanto, até a última informação que eu tive, não assisti televisão hoje, que nós estávamos com uma medalha de ouro. Continuamos. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não será uma potência olímpica, não será uma potência intelectual, não será uma potência financista, material. A proposta de Jesus é que nós sejamos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, da acolhida, da amorosidade, da solidariedade, da caridade e da fraternidade. Então nós que viemos da Europa, que temos sede muitas vezes de poder, não valorizamos
aquilatamos as coisas boas que nós temos no Brasil. Não aquilatamos os benefícios, pasme, de ter renascido neste torrão bendito. É uma oportunidade e muitos questionam quando que o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Quando eu quiser. Porque nos relata a espiritualidade superior que para Emmanuel o Brasil foi, quando ele esteve reencarnado no Brasil, e é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Por quê? Porque foi no Brasil que ele encontrou, no estágio que ele encontrou, que ele conseguiu a evolução que ele tem. Para Dr. Bezerra de Menezes, Brasil foi, enquanto ele estava encarnado, porque ele vivenciou a proposta de solidariedade, de fraternidade e de caridade. Então o Brasil foi e é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Se eu ficar esperando o Brasil se tornar uma potência econômica ou intelectual, para mim nunca vai ser, porque essa não é a proposta do Cristo para o Brasil. A proposta do Cristo para o Brasil, e nós estamos reencarnados aqui, abrigado na sombra do seu Evangelho, é que nós aprendamos a amar. A amar. E o amor é um processo pedagógico que vai se aprendendo. Nós estamos tendo nesta existência a grande oportunidade de refletirmos sobre isso. Quando que para mim o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Nós ficamos esperando que o mundo de regeneração se instale. Não vai se instalar com decreto, assim como a paz não é instalada com um decreto, com um canetaço num gabinete. A paz é a conquista pessoal de cada um de nós, porque pacificador não é o que estabelece a paz entre grupos litigantes. Pacificador é quem consegue permanecer em paz consigo mesmo. E aí estará em paz com o outro. Então nós temos que refletir essa oportunidade que nós estamos tendo. Um investimento que a espiritualidade está fazendo em nós, para que nós venhamos deixar que brilhe a nossa luz. Fazer com que essa luz, essa semente divina, que está na nossa intimidade, venha para fora. Eu pergunto, se Jesus disse, deixai que brilhe a vossa luz, ele estava falando para a humanidade? Porque os ensinamentos dele não eram só para os seus discípulos. Eu me pergunto, por que a minha luz não brilha? Por que a luz de Bezerra brilhou e brilha? Por que a luz do Chico brilhou e brilha e continua brilhando cada vez mais? E a minha não brilha? E a minha não brilha? Vocês já pararam para pensar por que a vossa luz... Desculpe, talvez a vossa luz brilhe. Talvez a minha não brilhe, mas a vossa brilhe. Aí nós vamos encontrar a resposta na lei do amor. Onde Lázaro e Fênelon, duas mensagens belíssimas, vão nos dizer que essa centelha divina, que toda criatura humana, por mais abjeta que seja, traz na intimidade o fogo ardente do amor divino. É o fogo, a luz que brilha em mim. E essa semente divina, plantada por Deus nosso Pai em cada criatura, está sufocada e abafada pelo orgulho e pelo egoísmo. Então daí eu já respondi minha pergunta.
Por que que a minha luz não brilha? Pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, se eu ansio que a minha luz brilhe, e eu necessito que a minha luz brilhe, eu tenho que começar a trabalhar e arrancar as raízes, que Kardec fala que é profunda e que é difícil, do orgulho e do egoísmo. Porque na raiz de todos os nossos males está o orgulho e o egoísmo. Então nos lembramos, para finalizar, de uma fala de Padre Germano, linda história de Padre Germano. Padre Germano era alguém que se dedicou de corpo e alma à caridade. Atendia numa comunidade árida, pobre, necessitada, não profundamente religiosa. E ele, cansado, ele sempre tinha um sonho desde a sua juventude, que um dia Jesus viesse visitá-lo. Ele alimentava aquele sonho. Quando ele já estava lá velhinho, cansado, depois de ter atendido as suas ovelhas durante o dia, os seus fiéis, naturalmente, né? Ele se recolhe já a altas horas da noite na sua cela, na sua cama, no seu quartinho simples. Quando ele abre a porta do seu quartinho, ele vê que uma luz imensa está no seu quarto. Na época não tinha energia elétrica. Então ele percebe que aquela luz é Jesus que está ali. Quando ele vê que é Jesus que está ali, ele fica tomado de júbilo e cai aos pés do mestre e diz: tu vieste? Jesus: sim. Não querias que eu viesse? Foi o que a vida inteira eu aguardei. Quando ele vai iniciar um diálogo com Jesus, e houve batidas à porta. Alguém bate a porta. Ele olha para Jesus e olha para a porta. Jesus faz um sinal que ele abra a porta. Ele abre a porta, tem alguém que vem chamá-lo. É um filho de uma viúva que Padre Germano atendia nas suas dores, nas suas necessidades, depois de um longo período doente, havia desencarnado. E o filho desesperado vinha buscar o socorro para o atendimento e para o consolo da família com a partida da sua mãe. Padre Germano olha para quem está a aguardar o atendimento, olha para Jesus. O que eu faço nessa hora? Que decisão podemos tomar nessa hora? Jesus permanece impassível. Não pode interferir no livre-arbítrio. Padre Germano pega sua capa, o seu chapéu e vai atender. Passa lá até o alvorecer de um novo dia. Volta para a sua cela, para a sua casinha, para o seu quartinho simples, cansado, enregelado. Abre a porta, está lá Jesus. O padre diz: tu me esperastes? Claro, tu foste atender. Se você não tivesse ido, eu iria. Mas como tu foste, eu te esperei. É isso que ele nos convida. Usa a nossa inteligência, as nossas mãos, a nossa capacidade para atender. Essa é a proposta da doutrina espírita. Qual é a bandeira da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação.